Olá, você que está conosco na nossa mentoria bisurada, nossa aula de introdução ao processo civil. Quero estar trabalhando com vocês alguns pontos, como a linha do tempo do processo, explicando quem é réu, quem é autor, para vocês terem este raciocínio sempre na mente, que é de extrema importância, justamente para vocês poderem estar identificando, né, e não ter problema na hora da sua prova. Gente, eu vou pegar aqui minha canetinha, deixa eu usar o quadro, tá? Quero estar usando o quadro um pouquinho com vocês agora, para estar explicando para vocês justamente essas questões que vocês precisam saber. Olha só, isso que eu vou falar parece tão básico para alguns, mas não é. Então nós temos que explicar de modo que vocês consigam desenvolver este raciocínio. Vocês têm que ter em mente, e isso fica, esse raciocínio que eu estou falando, ele fica bem destacado quando caem as peças de defesa, quando cai uma contestação, quando cai, nunca caiu, né? Mas, por exemplo, as contrarrazões, que você tem que fazer o raciocínio que você vai se defender. Então, olha só, quem ingressa com a ação é o autor. O autor ingressa com a ação. Contra quem, gente? Contra quem? Contra o réu. O réu é aquele que sofre uma ação. Réu é aquele que sofre uma ação. Então você tem que construir este raciocínio. Quando se fala em autor, é aquele que ingressa com uma ação. Veja, numa contestação, teve uma pessoa que ingressou com a ação. Aquela pessoa é o autor daquela ação. Quando você vai defender o réu, você tem que lembrar que você está se defendendo de uma ação que alguém ingressou contra o seu cliente. Você é advogado do réu. Então, grande parte das vezes, você será advogado do autor. Você ingressará com uma ação, portanto, o teu cliente é um autor. Outros momentos, você vai defender o teu cliente em uma ação que alguém ingressou contra ele. Então, esses conceitos de autor, de réu, tem que estar sempre na mente. Em algumas peças, como o mandado de segurança, este autor, ele é chamado de impetrante. Impetrante. E o réu é chamado de autoridade coatora. Autoridade coatora. Então, impetrante no mandado de segurança, aquele que impetra a ação. Aquele que sofre a ação é a autoridade coatora. Também pode ser chamado de impetrado. Impetrado. Tá? Isso vale tanto para o mandado de segurança quanto para o habeas data. Pode ser mandado de segurança como o habeas data. Habeas data também, impetrante, autoridade coatora, tudo isso. Beleza, gente? Então tem que saber, ó. Autor ingressa com ação, réu sofre ação. Recursos. Nós vamos ter a figura do recorrente. Quem é que é o recorrente? Quem interpõe o recurso, que é justamente quem ingressa com o recurso, quem recorre. Este é o recorrente. E nós teremos o recorrido. Recorrido. Quem é o recorrido? Quem, vamos botar a palavra sofre, não seria o correto, mas quem sofre o recurso. O recurso. Então, aqui, recorrido é quem sofre o recurso. O recorrente apresenta razões recursais. Recorrente apresenta razões recursais. Recorrido
apresenta contra-razões recursais. Veja, aquele recorrente, quando apresentou o recurso, ele apresentou as suas razões de recurso. Bom, quando você for se defender dessas razões recursais, você vai simplesmente fazer a peça com o nome de contra-razões, fazendo a sua defesa. E a estrutura, professor, é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Vai mudar um ou outro artigo, que nós vamos mostrar depois para vocês, um ou outro, que vai ser o fundamento justamente para que, né, o recorrido apresente as suas contra-razões recursais. Este nome de recorrente, numa apelação, ele é chamado de apelante. O recorrido, numa apelação, é chamado de apelado. No agravo de instrumento, o recorrente é chamado de agravante. O recorrido é chamado de agravado. Só isso. Agravante, agravado. Apelante, apelado. E nos demais ele é recorrido. Professor, está errado se eu utilizar o termo recorrente ou recorrido na apelação? Nem um pouco errado. Nada errado. Nada errado. Beleza? Você vai estar pontuando do mesmo modo, não perderá absolutamente nada, nada mesmo, porque não está errado. Ok? Pessoal, nós vamos fazer agora a linha do tempo do processo, para vocês compreenderem. Vamos começar com um processo de primeiro grau. Eu quero que vocês peguem, neste momento, o CPC de vocês. Deixa eu abrir aqui o CPC e se desloquem até o artigo 318. Artigo 318. Olha só, nós vamos ter aqui o título do procedimento comum. Então, o nosso procedimento comum, que são as ações de conhecimento, as ações indenizatórias, anulatórias, obrigacionais, elas vão seguir o rito, a marcha do tempo, a linha do tempo do artigo 318 e seguintes. Então, nós teremos aqui no artigo 318 o primeiro fundamento. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste código ou de lei, como, por exemplo, a lei do mandado de segurança, a lei da ação civil pública. Fora isso, gente, segue o rito do artigo 318 do CPC. E o 319 vai falar da petição inicial, os requisitos da petição inicial. Olha só, dos requisitos da petição inicial. A petição inicial indicará o juízo a que é dirigida, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável. Então, aqui estão os requisitos da petição inicial. A partir disso, nós vamos ter que o endereçamento de uma petição inicial é ao juízo de primeiro grau. Juízo de primeiro grau. Olha aqui para vocês verem, ó. Está na tela. A petição inicial indicará o juízo a que é dirigida. Veja, juízo, não mais ao juiz, não mais ao juiz como era antigamente. Deixa eu mostrar para vocês aqui o CPC da época do meu avô, de 1973 aqui, olha só, para mostrar para vocês o CPC de 1973, para vocês verem como era o CPC. Se eu não me engano, está lá no artigo 290, petição inicial. Deixa eu ver se eu ainda lembro. Não, será que é o 190? Deixa eu ver se é o 190. Não. Deixa eu botar aqui, ó, da petição inicial. 282, estava perto. Olha só como era no CPC antigo, ó. Isso aqui lá no CPC antigo, era o artigo 282, ó. A petição inicial indicará, ó, o juiz ou tribunal a que é dirigida. Por isso que antigamente, na época do meu avô, o pessoal endereçava a peça ao excelentíssimo senhor juiz, né? Hoje não, olha aqui, ó. Antigamente era para a autoridade, a pessoa, a autoridade. Hoje é para o órgão, ó, o juízo a que é dirigida. Então vocês têm que ter em mente que esta
petição inicial normal de uma ação de conhecimento, ela será dirigida ao juízo de primeiro grau. As nossas petições iniciais, praticamente todas elas serão endereçadas ao juízo de primeiro grau. Todas as nossas petições iniciais vão para o juízo de primeiro grau. Eu tenho duas exceções quanto ao mandado de segurança e o habeas data, quando for autoridade com prerrogativa de foro. Que aí a minha petição inicial ela vai nascer num tribunal, ela já nasce. Mas, pensa comigo, um mandado de segurança contra uma autoridade normal, uma autoridade estadual, uma autoridade municipal, ele vai nascer no juiz de primeiro grau estadual. Um mandado de segurança, um habeas data contra uma autoridade federal comum, normal, vai nascer no juiz federal de primeiro grau. Então nós temos que saber disso. Olha só, eu vou fazer a linha do tempo da ação de conhecimento, essa petição inicial normal para você compreender, beleza? E aí você tem que lembrar os passos de cada processo. O processo é extremamente simples, muito simples mesmo. Você vai ver isso, olha só. Então, eu apresento uma petição inicial ao juiz de primeiro grau, né? Ao juízo de primeiro grau. Nessa minha petição inicial, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou ter, basicamente, né, aqui, eu vou ter os fatos mais direito, vou ter uma tutela provisória e vou ter os meus pedidos. Ok? Ó, minha petição inicial. Quando eu faço minha petição inicial, eu posso fazer um pedido de tutela provisória, de urgência ou evidência. Eu também faço alguns pedidos aqui. Dentre esses pedidos, por exemplo, da minha petição inicial, eu vou pedir a citação do réu. Citação do réu. Eu vou pedir a produção de todas as provas. Produção de provas. Eu vou pedir a concessão da tutela de urgência. A concessão da tutela provisória. Olha só, todos esses meus pedidos estão na petição inicial e o juiz tem que se pronunciar. O juiz tem que se pronunciar se ele vai me conceder ou não essa tutela provisória, se ele vai citar ou não o réu. Então, o juiz recebe essa petição inicial e faz uma decisão, dizendo: recebo a petição inicial, concedo ou não concedo a tutela provisória neste momento. No final, cite-se o réu para apresentar contestação. Então, olha só, petição inicial. Nessa petição inicial, o juiz ele pode deferir, olha só, tutela provisória, ó, deferir ou indeferir. Eu posso requerer a gratuidade da justiça. Lembra que eu posso fazer um pedido? Se o juiz indeferir ou deferir a tutela, a gratuidade da justiça, qualquer uma das partes, tanto para o autor quanto para o réu, quem não se agradar com essa decisão, quem for prejudicado com essa decisão, poderá agravar. Então eu apresento aqui a petição inicial, o juiz já vai se pronunciar quanto a esses meus pedidos. Deferindo para o autor, o réu pode agravar para o tribunal. Indeferindo para o autor pode agravar para o tribunal. É a possibilidade de agravo de instrumento.
Agravo de instrumento. Agravo de instrumento. Olha só, veja comigo, tá? Isso tudo aqui, ó, antes mesmo de nós falarmos aqui em citação. Porque contra essa decisão que concede a tutela provisória, quando o réu recebe o mandado de citação, ele recebe o mandado de citação, ele recebe a petição inicial apresentada pelo autor e ele recebe a decisão do juiz que recebeu a petição inicial e se pronunciou contra esses pedidos dele. Nesse momento, o réu pode tanto agravar contra essas decisões aqui, que são interlocutórias porque elas estão com o processo em andamento, ela é do início ao final do processo, então ela é no meio. O réu pode agravar para o tribunal contra um desses pedidos que o juiz tenha concedido para o autor, como ele também, por ele ter sido citado, essa palavra citação, ele pode apresentar contestação. Contestar, tá? Então, olha só, nesse momento inicial do processo em que é apresentada a petição inicial, tem os pedidos, você tem que ver o que você vai atacar. O que a FGV está pedindo para eu atacar? Ela está pedindo para eu atacar a decisão que deferiu ou indeferiu alguma coisa? Ou é para apresentar uma defesa contra toda a matéria? Tudo aquilo que está sendo falado. Então é bem tranquilo, de verdade mesmo, ó. Então, e o processo vai andar. Aí o que acontece? O réu, ó, esse agravo de instrumento, ele é direto para o tribunal. Direto. E aí vai continuar aquele agravinho lá no tribunal, aquele agravo de instrumento, e o processo de primeiro grau vai continuar normalmente. Normalmente. O réu vai apresentar contestação em primeiro grau. Então, petição inicial, contestação, e vai continuar aqui o processo. Ó. Tudo que o juiz deferir ou indeferir aqui no curso desse processo, ó, enquanto o processo está andando, se ele proferir decisões no curso desse processo, essas decisões serão atacadas por agravo de instrumento, porque são decisões interlocutórias. E aí serão atacadas por agravo. Até quando cabe o agravo? Até o juiz proferir sentença. Sentença. Até ele proferir sentença. Quando ele proferir uma sentença, ele coloca fim no processo de primeiro grau. Ele vai colocar um fim no processo, extinguindo o processo. E ele vai extinguir esse processo com resolução de mérito ou sem resolução de mérito. Com resolução de mérito ou sem resolução de mérito, mas ele vai extinguir. Isso é uma sentença. Tanto a sentença que extingue o processo fundamentada no 485, sem resolução de mérito, quanto no 487, com resolução de mérito, é sentença. E aí da sentença eu posso atacar com apelação. Ó, da sentença cabe apelação. Apelação para o tribunal de cima. Se esse processo está correndo no primeiro grau federal, vai caber uma apelação para o Tribunal Regional Federal. Se esse processo está correndo no primeiro grau estadual, vai caber uma apelação para o Tribunal de Justiça do Estado. Então, isso é o primeiro grau. Veja, essas decisões aqui que o juiz proferir no curso do processo, assim como essa sentença, se essas decisões forem proferidas com obscuridade, contradição, omissão, algum erro material, cabe um recursinho contra ela. Que recurso é esse? Embargos de declaração. Cabe embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Qualquer, seja decisão interlocutória, seja sentença, seja acórdão. Então, cabe embargo de declaração contra qualquer uma. Qualquer uma dessas decisões proferidas. Ó, vamos botar aqui, ó, decisão, decisão, decisão. Vai cair embargo de declaração para vocês? Claro que não.
Por que não vai cair embargo de declaração? Porque não tem conteúdo de direito material nos embargos para serem cobrados. Os embargos são matérias estritamente processuais. Ó, para que o juiz venha sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. É isso. É uma pecinha de uma folha em que você aponta qual é a parte obscura, qual é a parte que ele não se pronunciou e pede para ele sanar aquela obscuridade, aquela omissão. Então não tem teses suficientes para distribuir nisso. Por isso que não cai embargo de declaração. Embargo de declaração, eu gosto de brincar que é a peça do eu não entendi. Não entendi. Perfeito? Então, olha só. Petição inicial, contestação, agravos no curso do processo, até o momento que chegou a sentença. Da sentença cabe apelação, isso está no artigo 1009 do CPC. Eu apelo para o tribunal. O meu recurso sobe para o segundo grau. Segundo grau. E aí, este tribunal vai julgar a minha apelação. Quando ele julga esta apelação, ele profere um acórdão. Um acórdão. E aí, este meu acórdão, ele poderá vir. Olha só, eu vou puxar um risco para cá, ó. Para cá. E para cá. Este meu acórdão, ele pode ferir lei federal. Ou este meu acórdão pode ferir a Constituição Federal. Pode ferir a Constituição. Se aquele acórdão julgado em segundo grau lá, ele vier ferir lei federal, pessoal, o meu processo vai subir para o STJ através de RESP, recurso especial. Se aquele acórdão ferir a Constituição, vai subir para o STF através de recurso extraordinário. Então, essa é a minha linha do tempo. Petição inicial, contestação, agravos, sentença, da sentença interpôs apelação, o Tribunal de Justiça, o TRF, julgou a apelação. Se essa apelação, se esse acórdão da apelação ferir lei federal, sobe para o STJ através de recurso especial. Se ferir a Constituição Federal, sobe para o STF através de recurso extraordinário. Extraordinário. Basicamente, a linha do tempo de primeiro grau é essa. Linha do tempo de primeiro grau. Na sequência, eu quero fazer com vocês a linha do tempo de um mandado de segurança em tribunal, que ele nasce no tribunal para vocês compreenderem, tá? Não saia daí, aguarde na sequência a nossa próxima aula.